de julho para frente, agosto, mais provavelmente, para falar que as coisas vão estar voltando a caminhar de um modo um pouco mais aberto, setembro para frente. Ok. Vamos caminhando, né? Chegamos até aqui, né, doutora? Pois é. A gente anda mais. Acho que o pior passou já, está passando. É verdade, eu acredito. Muito bem. Meus queridos, vamos então, depois dessa fala da doutora. Olá. Conseguiu abrir aí, tio? Sim. Graças a Deus, finalmente. O senhor sabe dizer se aquela notícia vai acontecer mesmo, que o senhor falou, ou não? Pois então, eu falei com ele agora há pouco, né, para ele se cadastrar lá, e eu tinha enviado para ele o link. Uhum. Então, aí ele disse que ia preparar para ver. Tá bom. Eu falei para ele, qualquer coisa ele me desse um alô aqui para a gente trocar umas ideias. Tá bom. Até agora nada. Tá bom. Fica atento aí, se ele chegar, você me avisa, eu estou de olho aqui também, tá bom? A gente está falando aí de uma pessoa que, se entrar aqui no link aqui, eu quero fazer um bate-papo com ele e com o Djalma Scandius, porque vai contar uma história muito bonita aqui para vocês, um testemunho muito bonito, tá bom? Mas, obrigado, viu, tio? Entrou um número aqui, 085 98, eu não sei quem que é. Né? Esse outro aí também eu não sei quem que é, não. Tá bom, gente. Tio, agora só pode desligar aí o volume, o microfone aí, deixa eu começar a aula por aqui, então. Ok? Muito bem. Vamos começar com uma oração, pedir para Deus nos abençoar, pedir para Deus conduzir a nossa aula. A gente já conversou algumas coisas, 10 minutinhos a gente conversou, agora a gente vai dar sequência aqui mesmo aqui no conteúdo. A doutora Sara deu a notícias importantes, e eu agradeço muito a doutora Sara, porque são sempre muito importantes as informações dela, que ajudam também as pessoas a se aquietarem. Então, agora a gente vai fazer uma oração pedindo para Deus nos abençoar e nos fortalecer e nos proteger de todo o perigo, tudo aquilo que, de fato, a gente tem passado nos dias de hoje. Deixa eu fazer essa oração, pedir para Deus nos abençoar nessa aula de hoje. Ok? Oremos. Pai, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui nessa manhã, participando de mais uma aula da classe de EBD, aqui da Igreja Presbiteriana de Campinas, com os nossos queridos irmãos e irmãs que têm, ó Deus, separado esse tempo para a gente poder estudar a Tua Palavra. E, ó Deus, a gente começa sempre as aulas com alguma notícia que é importante, trazida pela doutora Sara, que envolve, ó Deus, como está o quadro atual na cidade. E, diante do Senhor, nós queremos apresentar tudo isso, apresentar as nossas vidas, nossa cidade, o nosso estado, o Brasil como um todo, porque a gente tem gente do Brasil inteiro aqui, e queremos clamar e pedir ao Senhor misericórdia sobre o nosso país, sobre nossas vidas, proteção, sobre a Igreja Presbiteriana de Campinas, seus membros, nossos irmãos esparramados por todos os cantos. E realmente, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, ver, ó Pai, essa situação se amenizando, descoberta da cura ser, de fato, efetivada, a cura contra esse Covid, e mais do que isso, ó Deus, que o Senhor, principalmente, nos anime no que tange a nossa fé. Portanto, alegra o nosso coração, nos encha de esperança, que a aula dessa manhã, ó Deus, que é um assunto que envolve questões de conhecimento técnico evidente, mas que a aula dessa manhã, ó Deus, seja uma aula que venha trazer edificação, iluminação, alegria aos nossos corações. Portanto, ó Deus, seja a tua bênção sobre nós, livra-nos do mal, e que tenhamos, ó Deus, de fato, ó Pai, a edificação e a presença do Senhor iluminando os nossos corações. Seja conosco a tua bênção, é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos lá, então, para a nossa aula. Vamos começar, então, abrindo a Bíblia. Quero convidar você a abrir a Escritura Sagrada no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, ok? Primeira carta de Paulo aos Corintianos, capítulo 13, e nós vamos ler todo o capítulo 13, porque eu quero partir daqui. Lembra que nós terminamos a nossa aula na semana passada? No seguinte ponto, nós estávamos falando sobre a lista dos dons, e minha proposta hoje é a gente encerrar esse conteúdo, e nós, é preciso que a gente vai dar sequência nisso aqui hoje, encerrando,
falando sobre a questão do dom de línguas, falado ali na lista de dons, ok? Lembra que a gente trabalhou aqui uma lista de dons, e a gente então chega finalmente no último, e aí a gente vai comentar sobre esse texto, a gente vai comentar sobre esse assunto, e termos aqui uma perspectiva bíblica sobre a questão, tá? 1 Coríntios capítulo 13, e a gente começa então toda uma conversa na nossa aula de hoje, e dependendo do que for acontecendo aqui, eu vou fazendo uma outra alteração, ok? Muito bem, 1 Coríntios capítulo 13, vamos lá. A partir do versículo 1. Encontraram aí? 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1. Todo mundo encontrou, ok? Ok, então vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos para a leitura do texto. Diz assim: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Meus queridos irmãos, a gente entra então no assunto aqui, e aí a gente passa a compartilhar aqui com vocês o que a gente tem falado nas outras aulas. Lembra que vocês estão vendo aqui o compartilhar aqui? Vocês estão vendo que eu estou compartilhando aqui uma lista aqui, né? Vocês estão vendo? Ok? Dá o sinalzinho aí de ok aí, tá vendo? Ok? Muito bem. Veja que a gente tem trabalhado aqui ao longo das últimas 3 ou 4 semanas, eu não me recordo, a gente tem trabalhado aqui a lista dos dons, né? Falamos sobre a questão do cessacionismo e do continuismo, então me permitam não entrar nesse aspecto agora, porque eu já passei por isso, então, estão as aulas gravadas aí, e a gente precisa produzir. E a gente chega agora na lista que Paulo fez, a gente foi falando um a um quais os dons que a gente entende que cessaram, quais a gente entende que são os dons que continuam, e a gente falou aqui sobre a questão do dom de línguas, que a gente entende que ele é algo que permanece em parte, né? Foi o que a gente conversou aqui na semana passada. Então a gente está falando aqui de um dom, deixa eu pegar aqui para ficar melhor aqui para descrever. Então, a gente tem esse aqui que é o dom de línguas. Estão vendo aqui? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa perspectiva aqui desse dom, que é o dom de línguas, e eu quero comentar com eles. Eu construí aqui um argumento, lembra que eu falei aqui, aliás, antes de dar sequência nisso, a minha fala com vocês aqui é na seguinte perspectiva, meus irmãos. Veja bem,
A gente está trabalhando aqui a questão da ação do Espírito Santo na vida da igreja e estamos falando sobre igreja, estamos falando sobre pneumatologia e eclesiologia. Esses são os nossos temas, ok? Estamos falando sobre o Espírito Santo agindo na vida da igreja, estamos falando sobre vários aspectos aqui da vida da igreja na perspectiva doutrinária. Quando eu estou pensando na perspectiva doutrinária, meus queridos irmãos, eu estou partindo do seguinte pressuposto. A Escritura, para mim, é o referencial no qual nós estamos embasando todo o nosso argumento. Mas vamos falar agora sobre o dom de línguas, que eu preciso que vocês partam da seguinte premissa comigo, partam do seguinte ponto de partida comigo, para a gente poder conseguir funcionar isso aqui. Da mesma forma que eu tratei absolutamente tudo que foi falado aqui nessas aulas, eu vou trabalhar a questão de línguas, interpretação de línguas, que aparece em duas listas que o apóstolo Paulo apresenta para nós. Qual que é a perspectiva, meu querido irmão, minha querida irmã? Nós não estamos partindo aqui do achismo, nós não estamos partindo aqui das nossas experiências pessoais, nós não estamos partindo aqui daquilo que eu vivenciei, né? Então, falando de experiência pessoal, daquilo que eu vivenciei, ou daquilo que eu costumo chamar de lenda urbana teológica. O que é a lenda urbana teológica? É quando você, por exemplo, tem uma lenda urbana na sua cabeça, tipo assim, lembra daquele versículo bíblico que diz que 1000 chegará, 2000 passará? Olha só, olha os conceitos. Lembra daquele versículo bíblico que diz que 1000 chegará, 2000 não passará? Aqui, como a classe aqui é acima de 40, vocês já ouviram essa frase. Primeiro, que isso não é versículo bíblico. Não é versículo bíblico. Nunca teve na Bíblia esse versículo que fala que 1000 chegará, 2000 não chegará. Segundo, eu lembro que quando a gente estava chegando em 2000, o pessoal começou a falar isso. 1000 chegará, 2000. Lembra? 2000 chegará, 2000 não chegará. Baboseira. Isso se chama lenda urbana gospel. Frases soltas aí no ambiente teológico, e quando eu falo no ambiente teológico, estou falando no ambiente cristão, no ambiente eclesiástico, que vai sendo repetido, que começa a ficar com cara de verdade, mas que nunca foi. Então, o que eu tá lá em Pinóquio 5:4, muito bom, Márcio. Entendeu? Heresias, capítulo 5, verso 4. Então, o ambiente cristão está cheio de conceitos que são formados por teorias que são lendas urbanas, criadas por não sei quem, que a gente acaba trazendo para as nossas vidas. E uma dessas coisas que é muito cheio de lenda urbana, que é muito cheio de pessoas que falaram um monte de coisas, e que a gente tem um monte de conceitos todos bagunçados, é sobre a questão do dom de línguas. Então, o que eu peço para você aqui, em primeiro lugar, nessa jornada aqui, dessa aula de hoje sobre esse assunto? Peço que você entenda o seguinte, meu querido irmão, minha querida irmã que está comigo aqui nessa manhã. A gente vai partir da Escritura. A Escritura é aquela que nos orienta para a gente interpretar e entender absolutamente qualquer assunto. A Escritura é o ponto de referência para que a gente possa trabalhar qualquer assunto. E sobre qualquer assunto que a gente trabalha, a gente vai olhar a questão da perspectiva da Escritura. Eu comecei lendo 1 Coríntios capítulo 13, porque eu tenho aqui alguns elementos para trabalhar com vocês aqui nessa manhã, que eu posso enumerá-los aqui como uma questão interessante para falar sobre o dom de línguas. Primeiro, eu falei aqui na aula passada que, biblicamente falando, exegeticamente falando, a gente não pode considerar que o dom de línguas é um dom que cessou. Exegeticamente falando. Veja bem, deixa eu organizar isso aqui para vocês e vocês entenderem isso. Exegeticamente falando, da perspectiva que eu estou tomando, que é a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, pegando o reverendo Augusto Nicodemos como um referencial para mim, que é o cara que mais aprofundou nesse assunto, então eu estou pegando por essa perspectiva. E que é um dom que há a possibilidade de que ele possa continuar. Entretanto, eu quero aqui, então, pensar sobre o dom de línguas na perspectiva correta e elencar algumas coisas aqui para a gente poder trazer como referência. Eu comecei lendo 1 Coríntios capítulo 13 e 1 Coríntios capítulo 14 vai ser o que a gente vai ler daqui a pouco, e a gente entender algumas coisas importantes. Bem, e quando eu falo sobre essas coisas importantes, eu quero dizer para você que a gente vai possivelmente confrontar algumas perspectivas que você tenha que possam estar equivocadas. Entendido? Combinado? Podemos seguir nessa perspectiva? Vamos caminhar?
E você pode pegar um papel, uma caneta aí para anotar, porque eu tenho aqui algumas coisas que são interessantes para a gente poder falar aqui sobre esse assunto. Antes de dar sequência, rapidamente, eu fiquei aqui, fui informado aqui que o Carlos está aqui na classe, é isso mesmo? O Carlos de Anápolis está aqui? Se o Carlos de Anápolis estiver aqui, eu queria que ele se manifestasse. Se ele estiver aqui, eu gostaria que ele se manifestasse. Tá bom? Se o presbítero Carlos de Anápolis estiver aqui, eu gostaria que ele se manifestasse. Ou escrevesse aqui na lateral, ou abrisse o microfone e falasse. Tá? Eu não vi aqui, mas se o Carlos estiver aqui, se você pudesse manifestar, eu queria que você falasse, eu queria falar com você rapidamente. Tá bom? Ok, assim que ele se manifestar aí, a gente fala sobre isso, eu vou falar sobre isso. Mas vamos lá. Então, eu quero que você anote algumas coisas aqui importantes, e eu vou, então, compartilhar a tela com vocês, e eu vou anotando aqui o que eu acho interessante para vocês terem aqui como um bom argumento para entender a questão do dom de línguas. Tá bom? Vamos lá? Estou abrindo a tela aqui para vocês verem, ok? Vou limpar aqui a tela agora, para a gente poder fazer aqui uma argumentação aqui com vocês aqui sobre esse assunto, tá? Vamos lá? Quero limpar a tela aqui com vocês. Perdão, calma aí só um instante. Vamos lá. Limpando a tela. Ok, vocês estão vendo? Estão vendo aí? Espero que estejam vendo. Ok. Vamos lá. Texto. Tamanho do texto. Vamos lá, espero que vocês estejam me ouvindo, vendo o que eu vou escrever aqui agora. Vamos lá, eu quero colocar aqui alguns pontos importantes sobre a questão do dom de línguas. Primeira coisa importante aqui que eu quero que você entenda aqui, a questão aqui, contexto de Corinto. Ok? Contexto de Corinto. Deixa eu ver se aumenta aqui um pouquinho, se eu deixo aqui numa letra melhor aqui para a gente poder melhorar aqui, ok? Contexto de Corinto, vamos ver aqui, negrito, aumenta só um pouquinho essa letra, reverendo, vamos pôr uma corzinha mais bonitinha, vamos ver uma corzinha verde, fica bom? Contexto de Corinto, não, verde não ficou bom, vamos aqui. Primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí é o contexto de Corinto sobre a questão do dom de línguas. Tá bom? Contexto de Corinto. Estão vendo aí o que eu estou escrevendo? Vamos lá. Segunda coisa que eu quero que você anote aí como uma coisa importante são regras. Tá? Acerca do dom. Do dom de línguas. E eu vou explicar tudo isso aqui que eu estou escrevendo aqui. Tá? Regras acerca do dom de línguas. Terceira coisa que eu quero que você anote aí, que a gente vai trabalhar nesse assunto aqui sobre dom de línguas, a questão aqui de glossa ou glossolalia. Tá? Espero que vocês estejam todos vendo aí, tá bom? Deixa eu colocar isso aqui centralizado. Oh, God. Onde? Muito bem. Recortar. Aqui. Vamos ver se dá certo. Ok. Vocês estão vendo o que eu estou escrevendo lá? Estão vendo? Estão anotando? Tá vendo legal? Estão conseguindo ver legal? Muito bem. Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês, então, a partir de agora. E deixa eu partir desses pressupostos aqui para a gente poder ter um bom direcionamento acerca desse assunto com vocês. Tá? Contexto de Corinto. Eu acho que quando a gente pensa aqui como algo interessante para a gente poder pensar aqui, é entender por que Paulo faz como ele fez algumas coisas que me chamam a atenção. Vocês lembram que na lista que eu coloquei para vocês aqui, olha a lista que aparece aqui para vocês aqui, tá vendo a listinha? Lembra dessa lista que eu coloquei aqui para vocês aqui? Tem uma coisa que é incomum nas listas que Paulo faz quando ele coloca o dom de línguas. Vocês repararam? Ele sempre vai colocar o dom de línguas
em último lugar. Então, eu preciso que vocês entendam o contexto de Corinto e Atos. O que é o contexto de Corinto e Atos? Primeira coisa importante, os corintianos, né, a igreja de Corinto, estava dando destaque ao dom de línguas em detrimento dos outros dons. E aí, o que Paulo faz? Ele pega e coloca na sua lista aquilo que ele entende como a ordem certa. O que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, esse dom é um negócio muito interessante, só que vocês estão fazendo uma inversão. E quando Paulo monta a lista que ele monta, ele sempre coloca o dom de línguas em último lugar. Veja, ele coloca primeiro sabedoria, na outra ele coloca primeiro apóstolos, porque na igreja de Corinto, os corintianos que costumam dar trabalho, estavam colocando o dom de línguas como o dom que todo mundo devia procurar, que era o dom que representava alguém que de fato tinha uma perspectiva de caminhada com Deus. Essa era a interpretação da igreja de Corinto. Paulo fica sabendo desses problemas que a igreja está tendo, porque começa a ter problema de relacionamento, começa a ter grupos na igreja, os espirituais, os de Cristo, os de Apolo, a igreja está dividida, e aí o apóstolo Paulo vem e coloca uma regra acerca dos dons espirituais na vida da igreja, que a gente já trabalhou isso aqui, né? E aí por isso que ele monta a lista, e ele coloca a lista do dom de língua em último para dizer o seguinte, porque vocês que estão se achando melhores, porque tem esse dom, vocês estão entendendo errado como que isso é. Esse não é o melhor dom, ele é o dom menos importante. Veja bem, Paulo está dizendo, se eu puder criar uma lista de prioridade de dons, do mais importante, menos importante, então o mais importante é esses que eu coloco aqui em primeiro lugar, e o menos importante na vida da igreja é o dom de línguas. Ele está em último lugar na lista de dons que o apóstolo Paulo coloca. E aí, outra coisa importante, que eu pego aqui essa perspectiva aqui do glossa e do glossolalia, é que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o dom de línguas, ele vai usar a mesma perspectiva no original grego para aquela que aparece em Atos. Então, outra coisa importante aqui para você entender sobre o dom de línguas, pensando sobre esse aspecto do dom de línguas. Quando você pega e fala assim, reverendo, línguas estranhas, como que é esse dom de línguas que acontece hoje, como que é? Então vamos, antes de pensar no dom de línguas que acontece hoje, eu estou definindo aqui o dom de línguas do livro de Coríntios, que aparece na lista dos dons aqui. Então veja, Paulo coloca ele em último lugar, porque os corintianos estavam colocando ele em primeiro lugar e estavam colocando esse dom em detrimento dos outros e estavam se achando melhor que os outros. Paulo vem e fala assim, olha, se eu puder colocar uma lista de prioridade, o menos importante é esse. É por isso que Paulo coloca em último lugar, tá? Outra coisa interessante é que o termo que Paulo usa, a palavra que Paulo usa no original grego para falar sobre línguas, é o mesmo que aparece lá em Atos. Veja aqui o contexto de Coríntios e Atos. Atos 2, Atos 9, Atos 10 e Atos 18 falam sobre manifestações do dom de línguas, quando a igreja estava estabelecendo, e ali tem um motivo do porquê que está acontecendo isso. É a igreja recebendo o Espírito Santo, ato histórico único, que não se repete, mas quando acontece a mesma manifestação em Atos 9 e 10 e Atos 18, ali está fazendo uma transição da igreja para que ficasse claro para os primeiros cristãos, que eram cristãos judeus, de que o evangelho e que a ação do Espírito Santo, que foi até a dúvida de Pedro com respeito a Cornélio, se o Espírito Santo realmente viria sobre os gentios. Então, quando o Espírito Santo manifesta da mesma forma que se manifestou nos apóstolos, nos samaritanos, nos gentios, o que está acontecendo ali é dizendo o seguinte, olha, o evangelho é para todas as pessoas. E o contexto, para você entender, me aponta para a seguinte perspectiva, e é esse o ponto que eu quero que você entenda comigo, e eu estou querendo que você entenda o que eu quero passar para você aqui nessa manhã. O contexto é a palavra original usada para dom de línguas em Atos e a palavra original usada para dom de línguas em Corinto é a mesma palavra. Portanto, quando a gente fala de dom de línguas no livro de Corinto, aquele dom que aparece ali na igreja de Corinto, provavelmente está falando de idioma. Então, veja uma coisa importante para você entender aqui. Dom de língua em Corinto é idioma. O que isso quer dizer?
em outras palavras, meus queridos irmãos, que a palavra original que aparece lá é a palavra glossa. Deixa eu pegar isso aqui e colocar aqui, recortar. A palavra original que aparece lá é a palavra glossa. O que é a palavra glossa? Significa idioma. Ou seja, deixa eu voltar aqui para falar com vocês. E aí eu volto agora na transmissão. O que isso significa em outras palavras? Que o dom de línguas bíblico, tá certo? Ele é uma glossa. É o que aparece em Atos e é o que aparece em Corinto no original grego. O que isso significa, reverendo Alexandre? Que é idiomático. O que isso quer dizer em outras palavras? Quer dizer que são palavras compreensíveis. O dom de línguas que aparece em Corinto e o dom de línguas que aparece em Atos são palavras compreensíveis, são idiomas, são palavras que são pronunciadas e eu posso compreender. Para você entender o que eu estou querendo dizer com respeito a isso, então vamos lá. Pausa aqui agora para a gente poder entender. Pausou, respira e deixa eu explicar para você. Para você compreender o que eu estou querendo dizer, é que, mais uma vez, eu não estou falando sobre o que acontece nos dias de hoje. Eu estou falando do dom de línguas bíblico. Quando eu penso no dom de línguas bíblico, eu estou interpretando aqui o que a Bíblia mostra para eu poder entender aquele dom de línguas que aparece na Escritura. Elementos. Contexto de Corinto e contexto de Atos para eu poder entender. A mesma palavra é usada nos dois textos. Não faz sentido ter dois dons diferentes. Ok? Não faz sentido. Mas vamos lá. Quando eu falo de idioma, eu estou falando de algo que seja entendível no sentido de que são palavras que podem ser compreendidas. E entenda quando eu estou falando de compreendidas, eu não estou falando que você vai entender. Eu não cheguei ainda na interpretação, viu? Eu estou falando que não é glossolalia. Glossa e glossolalia. O que é a palavra compreendível? Por exemplo, são palavras que têm sentido. Por exemplo, are you understand? Are you understand? Veja que é uma palavra que tem sentido. Mesmo que não seja na nossa língua. Vocês entenderam? São palavras que fazem lógica. Glossolalia é eu começar a falar assim, não sei o quê. Entendeu? Eu falar palavras soltas sem nenhum tipo de sentido. Isso se chama glossolalia. Para você entender isso, eu gosto muito do Ronaldo Lidório, que ele foi ser missionário entre os concombas. Na África, os concombas ficam... É uma tribo africana que fica entre Gana e Togo, são duas tribos. Aliás, são dois países, Gana e Togo. E os concombas é uma tribo que fica entre esses dois países, tá? Deus guiou o coração do Ronaldo Lidório para ser missionário entre os concombas. Quando o Ronaldo Lidório chegou nos concombas, você pode pesquisar isso na história do Ronaldo Lidório. Quando ele chegou lá entre os concombas, meus irmãos, uma coisa muito interessante que aconteceu. Eu vou aumentar o tamanho da letra, viu, Renê? Tá? Eu vi aqui agora. Quando o Ronaldo Lidório chegou entre os concombas, o Ronaldo Lidório não sabia absolutamente nada da língua concomba. Na verdade, a língua concomba não tinha sido catalogada, não tinha nenhum estudo sobre a língua concomba, não tinha absolutamente nada. Se você pegar o Ronaldo Lidório falando sobre isso, é muito legal. Ele conta essa história de como que ele começou a interpretar a língua concomba, porque concomba não fala a língua portuguesa. E a língua concomba é uma língua tribal deles, típica deles. Não fala inglês, não fala espanhol, não fala nada, é a língua concomba. E o Ronaldo Lidório falou assim, que identificou que a língua concomba é uma língua muito palatal. Palatal são palavras que usam muito aqui, ó, a língua no céu da boca. Isso aí, Cecília? Língua no céu da boca. São palavras palatais. E são difíceis para nós no português, porque a gente não usa tanto essas palavras. A gente tem no nosso português, mas o português não é tão de palavras palatais. Diz que a língua concomba é muito assim, de palavras assim, sabe? Eu não sei, não. O Ronaldo Lidório é que fala, mas é muita expressão assim. Muitas palavras assim.
Parece estranho. Só que o Ronald Dory foi fazer um catálogo da língua. Ele sentou, ele chegou lá na tribo Concomba, e ele conta essa história. E aí, para entrar lá na tribo Concomba, precisava de um convite dos anciãos. Ele não tinha esse convite, ele só tinha no coração dele a intenção de ir para os Concombas, mas chegou lá, não sabia a língua, não tinha autorização para entrar. Ele foi como missionário e criou algumas estratégias. Ele acampou fora da tribo, história verídica, história do Ronald Dory. Ele acampa fora da tribo e ele começa a relacionar com jovens. Porque os jovens são mais curiosos, pessoas mais idosas são mais tradicionais. É ou não é? O mais velho é mais assim, deixa do jeito que tá. Chegou um homem branco, ficou lá acampado na entrada da tribo lá, e os anciãos da tribo nem deram moral para ele. Mas os jovens foram curiosos. E o Ronald Dory levou presente, algumas coisas para poder ali começar uma interação com os jovens, porque a partir disso tentar entrar, ter autorização para entrar na tribo Concomba. Mas enquanto e isso não foi da noite para o dia, isso foi demorado. Mas enquanto isso acontecia, o que o Ronald Dory começou a fazer? Começou a catalogar a língua Concomba. Então ele viu uma pessoa falando uma coisa e apontando para a água. E aí ele anotava aquela palavra significa água. E aí ele viu uma pessoa conversando e apontando. Então ele via a pessoa repetindo e apontando para a água, ele observando, anotava. Anotava a fonética do que ele ouvia e ia anotando. E anotava outra palavra, a pessoa apontou para a árvore. Então aquilo ali deve ser árvore. Ali, comida, ali deve ser comida. E ali ele cataloga algumas palavras, é a primeira coisa que ele faz. Num segundo momento, como os jovens vinham ter com ele, para curiosos, e ele foi ali tentando interagir, ele começa, então, num segundo momento, a tentar falar. E aí é que a questão interessante da glossa. Quando ele começa a falar, as pessoas entendem o que ele está falando. Você percebe? Que pode ser até uma pronúncia estranha. Meu problema não é a pronúncia. Mas quando eu estou falando de glossa, eu estou falando que são palavras que vão ter uma construção. Elas vão ter um sentido. Não são palavras ao vento, sem uma construção, sem uma junção. E, consequentemente, sem um significado. O significado pode estar até oculto para mim, que é a questão do dom de línguas. É um idioma que eu não conheço. Entende? É um idioma que eu não tenho conhecimento sobre ele. Entretanto, glossa, a gente está falando de idioma. É uma língua que seja em um idioma. Aí você pode fazer uma pergunta para mim, a gente vai lá para matar essa questão aí. Reverendo, mas eu ouvi falar que essa língua ela não é idioma, ela é língua dos anjos. Então, nós vamos ver aqui o problema da questão da língua dos anjos. Então, eu acrescento aqui a questão da língua dos anjos. Porque o que a gente ouve, às vezes, hoje em dia, é a expressão, reverendo, essa língua que existe nos dias de hoje, aí vamos falar sobre essa língua do que existe nos dias de hoje, e as pessoas falam assim, essa língua é uma língua que é um dom espiritual, e ela é chamada de língua dos anjos. A questão da língua dos anjos, aqui para nós, aqui nessa manhã, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. Alguém leia para nós aí, por favor, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. Por favor, abra o microfone rapidinho e leia para nós. Aumentei aqui um pouquinho a letra, tá bom? Para ver se as pessoas conseguem ver melhor aí. Pode ler quem encontrar aí. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ok, obrigado, Márcia Marino. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como o símbolo que retine. Você já entendeu esse texto, o que ele quer dizer? De fato. Bem, vamos lá à interpretação correta desse texto, e eu preciso muito que vocês entendam esse texto. Quando a gente trabalha essa questão do dom de línguas na perspectiva das pessoas nominarem ele, chamar esse dom como o dom da língua dos anjos, que o que as pessoas falam é uma língua celestial, né? Vocês já ouviram isso? Já ouviram essa questão do termo? Fala assim, essa língua é uma língua que os anjos falam, eu estou falando essa língua.
E veja bem, veja que, deixa eu fazer uma pontuação aqui. Primeiro porque, do meu princípio alexandrino aqui mesmo, coisa do Alexandre. Às vezes eu vejo um ou outro brincando com o que é falado nos dias de hoje, eu não vou brincar, tá? Porque, primeiro, porque eu respeito, eu sei que tem gente honesta e sincera que acredita, e eu respeito essas pessoas. Segundo, que eu não zombo eu acho que a gente não deve zombar de absolutamente nada. Do mesmo jeito que eu não gosto que zomba da igreja presbiteriana, eu não gosto de zombar dos outros. Não gosto que chama a gente de sorveteriano. Eu brincar com a gente, eu presbiteriano falando de presbiteriano. Então, é outra coisa. Agora, gente de fora que não conhece, nos julgar e zombar de nós, eu não gosto. Então, não vou zombar dos outros, tá? Esse é o meu critério. Então, não vou ficar aqui repetindo o que é falado. Mas eu sei que vocês sabem. E uma segunda coisa que eu estava querendo falar é que pode ser que tenha pessoas aqui que acreditaram ou que ainda acreditam. Então, meu respeito nessa perspectiva. Respeito. Entretanto, eu estou partindo do pressuposto bíblico, que para mim é o que conta. Eu não vou em experiência dos outros, eu vou na escritura. Eu não vou nem na minha experiência, eu vou na escritura. O Márcio Amarino lê um texto que para mim é muito importante, porque as pessoas dizem assim, esse dom que as pessoas falam é a língua dos anjos. E é um dom que a gente tem que buscar ele, porque o batismo do Espírito Santo as pessoas falam a língua dos anjos. Bem, deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, que eu acredito que a língua do dom de línguas é um idioma. Segundo, que não existe essa de ser humano falar a língua dos anjos. Por quê? 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, não está falando que aquela língua dos anjos é uma língua possível. Veja todo o texto. Olha como é que o texto começa e diz assim. Aí ele começa a falar assim, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Aí no capítulo 1 diz assim, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens. Ainda que. Veja bem, quando ele está falando isso, sabe o que ele está querendo dizer ali, o apóstolo Paulo? Ele está falando assim, se eu fosse uma pessoa que consigo falar todos os idiomas humanos, existe alguém que conheça todos os idiomas humanos? Mas mesmo assim, e ainda tivesse a língua dos anjos, o que Paulo está fazendo aqui é um exagero de linguagem. Eu não sei se a expressão certa no português é hipérbole. Eu estou com hipérbole na cabeça, mas eu acho que é hipérbole, né? É um exagero que a pessoa faz para enfatizar um ensinamento. Então, assim, aí, olha só, olha para o texto e veja se Paulo não está fazendo isso, e é todo o texto no exagero. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, não existe uma pessoa assim. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, existe algum ser humano que conhece todos os mistérios e toda a ciência? Não tem. Ainda que eu tenha uma fé a ponto de transportar montes, existe alguém que tenha a fé a ponto de transportar monte, gente? Que pega e fala assim, sai daqui, vai para lá. Alguém está vendo algum monte sendo transportado? E eu estou pensando ao longo da história. Não estou pensando só na nossa geração. Ao longo da história, você já viu alguém fazer isso? Veja que é uma hipérbole, veja que é uma linguagem exagerada. Alguém tem dom de transportar montes, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Tudo, e entregue o meu corpo para ser queimado. A pessoa ela pega tudo que tem, dá tudo. Não sobra um centavo para ela, mas nem um centavo. E ainda entrega o corpo para ser queimado. Ele diz, se eu tivesse uma pessoa que tivesse tudo isso, entregasse tudo, tivesse todo o conhecimento de todos, falasse todas as línguas que existem na face da terra, e ainda falasse a língua que é dos anjos, se eu não tiver amor, isso não ia servir para nada. Seria como um símbolo que ressoa, ou como bronze que soa, como símbolo que retine. O que é o símbolo que soa e o que é o bronze que retine? Eu fiz essa experiência uma vez na igreja lá, numa cidade aí de Goiás, aí, que eu não vou falar o nome, que vocês já estão enjoados de ouvir esse nome, mas eu fiz uma experiência uma vez para o pessoal entender o que é o símbolo que soa, né? O símbolo que retine e o bronze que soa. Sabe o que é isso? Vocês já viram a bateria? A bateria da igreja? A bateria lá que o pessoal toca, né? Vocês já viram que tem na bateria um negócio chamado prato? Vocês sabem o que é o prato da bateria? O prato da bateria é o símbolo, é o bronze. É um instrumento de percussão que era usado antigamente
tá? E o que é o símbolo que soa? Você já reparou quando você faz uma batida no prato, ele faz um barulho assim, pish, pish. O que esse barulho faz? Ele se propaga, mas ele para. Ele continua para sempre? A pessoa bate lá no prato, né? Pish! Aí ele faz aquele som lá, né? Ele faz aquele som. Deixa eu ver se eu tenho esse som aqui. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir esse som aqui para vocês aqui. Eu sou, né? Eu sempre tenho alguma coisa aqui na manga. Vamos ver se eu consigo repetir esse som aqui rapidamente aqui. Peraí. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ô, Jesus. Eu cortei aqui minha internet. Não. Recentes. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Oh, não. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Não foi. Eu queria mostrar para vocês aqui. É o mesmo som de um sino. É o som do sino, o som de um prato. É aquele som que você bate ele e ele, de repente... Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir aqui. Criar música. Vamos ver se ele vai abrir aqui para mim. Okay. Consegui. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Vocês estão me ouvindo? Se vocês ouvem aqui o som aqui, vamos ver se vocês conseguem ouvir. Ok. Vai, meu filho. Ok. Vamos ver aqui se ele vai. Não tá indo. Não, tá. Tá vendo aqui? Deixa eu ver se tá. Tá ouvindo? Esse aqui é melhor, Alexandre? Tá conseguindo fazer aí, Márcio? Tenta fazer como se fosse uma batida aí. Você consegue fazer? Peraí que saiu agora. A gente empolga nas aulas, né? É fazer essas experiências. Mas vai, vê se você consegue aí, Márcio. Porque eu acho isso fantástico que Paulo está usando como exemplo, como o sino que o Milton colocou aí. O que é o exemplo disso? O que é essa pancada que você bate com a baqueta ali, que o Márcio vai fazer para nós aqui? Você dá uma batida, ele faz... Psh, né? Isso, meu amigo Márcio, obrigado. Veja que o som parou. Parou. Ele não se propaga continuamente. Ele tá dizendo, o que Paulo está usando como exemplo de dizer? Está fazendo assim, se eu não tiver amor, eu posso fazer um barulho ali no momento, mas isso vai acabar. Isso cessa. Faz um barulho na hora, mas acaba. Não se propaga. Se eu não tiver amor, ele diz lá, ainda que eu fale, se não tiver amor, serei como isso. Eu faço ali um barulho na hora, causo um movimento na hora, mas isso não se perpetua, isso se acaba. É esse o exemplo que Paulo está dando em 1 Coríntios 13:1. E ele diz assim, se eu tivesse esse dom, e ele começa falando assim, qual que seria o mais legal? Seria falar a língua dos anjos. Se existisse a possibilidade de eu falar esse dom, o mais legal, mas se eu não tivesse amor... Só que o que ele está colocando aqui são exageros, porque tudo que ele coloca aqui, ninguém tem. Então eu quero afirmar para você aqui nessa manhã, que esse dom de língua dos anjos não tem. Eu não estou falando que os anjos não falem uma língua, aí eu já não sei. Agora, que o ser humano seja capaz de ter esse dom, isso não tem, porque 1 Coríntios 13 não dá esse embasamento. Ele está falando de outra coisa, e o único texto que fala sobre língua dos anjos é o texto de 1 Coríntios 13. Então, com isso, eu estou querendo fazer uma diferença para você entender o seguinte. O que acontece em 1 Coríntios 13 e 14 sobre dom de línguas, e o de Atos é a mesma coisa, é idioma, e o que eu vejo hoje em dia, eu preciso ter alguns cuidados. Vamos lá. Aí você pega e fala assim, reverendo, então agiliza aí, porque eu quero saber quais são os cuidados que a gente tem que ter aqui, regras acerca do dom de línguas. Então, eu quero pensar aqui com você aqui. Lembra que eu falei que exegeticamente falando, meus irmãos, eu não posso falar que o dom cessou. Olha que interessante. Por que eu não posso falar que o dom cessou? Todas as regras exegéticas, a gente não pode argumentar que esse dom cessou. Entretanto, para esse dom se manifestar, ele precisa de algumas regras. E aí eu tenho que ler um texto com vocês, 1 Coríntios 14, tá bom? 1 Coríntios 14. Toda vez que você pensar assim, reverendo, será que é possível o dom de línguas se manifestar na igreja hoje? Bem, se ele se manifestar, ele vai ter que estar debaixo das regras de 1 Coríntios 14, de 1 a 28. E eu vou ler aqui e vou escrever as regras aqui do dom de línguas. Tá bom? Vamos lá? 1 Coríntios 14.
segui o amor e procurai com zelo, a partir do versículo 1, tá? Com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Ok? Veja bem que está falando, e olha como é que é uma coisa interessante. Está falando mistérios não quer dizer que não sejam palavras compreensíveis. Não está dizendo isso, mas está falando uma coisa que é entre ele e Deus. Vamos lá. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis. Aí ele está falando assim, vocês querem falar em outra língua? Eu queria que vocês falassem, mas eu queria muito mais que vocês profetizassem, porque estavam colocando um dom em detrimento do outro. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas. Olha só, ele está falando assim, vocês estão achando que quem fala em língua é muito bom, mas eu digo para vocês que quem profetiza é melhor do que quem fala em língua. Tá? Contexto de 1 Coríntios. Salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, verso 6. Porém, irmão, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Ele está falando assim, se você vai tocar um instrumento, você tem que tocar numa coisa que seja compreensível. Se você não está compreendendo, para que serve? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Isso é ao longo da história, né? Até no Brasil tem um fato histórico com isso, do som da trombeta, da corneta, o tipo de som ser tocado, o exército vai para a batalha ou para, mas tudo bem. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muito tipo de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que, o que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. O que ele está falando aqui é que não tem essa ideia de que você faz uma coisa e sua mente fica desligada. Como as pessoas às vezes entram em transe. Paulo está combatendo isso aqui, dizendo o seguinte, olha, esse negócio de transe não existe. De você ficar dominado de uma forma que você não tem controle. Ele está dizendo o seguinte, se eu estou fazendo uma coisa e a minha mente está desligada, eu fico um carro desgovernado. Ele diz assim, o que eu vou falar, minha mente tem que estar ligada. Se eu canto, a minha mente tem que estar ligada naquilo ali. Eu preciso estar atento, a minha mente tem que estar conectada a absolutamente tudo. Não tem essa. É o que Paulo está dizendo. E 16. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois de tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Então, você está falando em língua e ninguém está entendendo? Como que está tendo edificação? Vamos lá. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Aí Paulo está colocando o seguinte, vocês estão aí desprezando a mim e os outros porque vocês acham que só vocês falam língua? Então deixa eu dar uma notícia para vocês. Eu falo muito mais que vocês, mas vocês nunca me viram fazendo isso porque isso para mim não tem importância. É o que Paulo está dizendo. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as outras línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Olha esse texto, você tem que grifar ele. Por favor, irmãos, grifa esse texto aí na sua Bíblia e anota. Recomendação. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos puserem a falar em outras línguas, se todo mundo falar ao mesmo tempo em outras línguas, se tiver alguém lá que é descrente ou alguém que não conhece, não vai achar que está todo mundo louco?
Paulo está dizendo que isso não é bom. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3. E isto sucessivamente. E haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique... O que está dizendo lá, irmãos? Calado. Na igreja. Falando consigo mesmo e com Deus. Só até aí. Então, aqui eu quero colocar para vocês algumas regras que são bíblicas. Não é regra minha, não é regra... É regra teológica, é regra doutrinária, é regra bíblica. Primeira regra aqui que a gente tem a partir de 1 Coríntios capítulo 14, que é Paulo falando sobre a questão dos dois... da questão do dom de línguas. No máximo... Primeira regra. No máximo, 2 ou 3. No máximo, 2 ou 3. Em sequência. Em sequência. E com intérprete. Intérprete. Anotaram aí? Essa é uma regra bíblica que não cessou. Ok? Essa é uma regra bíblica que não cessou. No máximo, vai falar em línguas? Ok. No máximo, 2 ou 3. Em sequência e com intérprete. E que tem que ser, aí a perspectiva que a gente olha para a escritura, uma questão de idioma. Tem que ser algo compreensível, não é uma coisa falada ao vento sem que a gente compreenda. No sentido, assim, de compreensão, volto mais uma vez. Glossa, não é uma coisa que seja um negócio tão espiritual que faz, não, você não, isso aqui, blá, 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 isso aqui você não entende porque isso aqui é muito... Não, isso não é lógico. Paulo está dizendo, a mente não desliga. Algumas coisas importantes para a gente poder finalizar nossa aula aqui nessa manhã. Esse é um assunto que, assim, eu quero encerrar ele aqui hoje, mas eu posso abrir mais para frente para perguntas. Mas eu quero colocar uma questão importante que talvez você esteja se perguntando aí. Reverendo, e esse dom de hoje, então? Você acredita que é dom de línguas? Eu vou dizer uma coisa para você do fundo do meu coração. E vou ser sincero com vocês. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que esse dom que a gente vê manifesto em algumas igrejas pentecostais, eu conheço até alguns irmãos piedosos que já chegaram em mim e falaram assim, reverendo, eu tenho esse dom. Gente piedosa, gente crente, gente sincera, que falou para mim assim, reverendo, eu tenho, mas eu não uso. Bem, eu vou dizer para você assim, com toda sinceridade no meu coração, eu tenho dificuldade de entender que esse dom que existe hoje é o mesmo dom que está lá em 1 Coríntios e em Atos. Com isso, eu estou abrindo alguma possibilidade para você pensar o seguinte, pode ser que seja outro tipo, não sei, realmente eu não sei, eu acho difícil, não sei. Se for uma manifestação do dom de línguas na igreja, se acontecer, ele tem que ter essas características bíblicas, eu coloquei essas regras, no máximo 2 ou 3, no máximo 2 ou 3. Sequencial, eu coloquei lá, eu não falei simultâneo não, né? Não é possível que eu coloquei. Em sequência, né? Em sequência quer dizer o seguinte, um, aí depois o outro, aí depois o outro. Não é simultâneo. E que tenha interpretação. A minha dificuldade com o que eu vejo hoje em dia, irmãos, é que é o contrário disso aí da escritura. E aí eu quero colocar para você entender o meu argumento. Que o Augusto Nicodemos fala isso, eu concordo totalmente com o Augusto Nicodemos. O ônus de quem tem que provar que é do Espírito Santo não é meu.
é de quem defende esse dom de línguas dos dias de hoje como dom de línguas, ou seja, dos anjos, como eles nominam do jeito que eles quiserem. O ônus de provar não é nosso, é deles. O que eu tenho aqui como elemento da escritura é que a escritura traz essas referências. E esse, para mim, é o ponto de partida, irmãos. Se eu pego esse contexto da escritura e falo, não, agora eu vou deixar a escritura para trás e vou seguir outro caminho, então aí a gente está abrindo um leque para um monte de coisa. Como, por exemplo, a questão da profecia. A gente considerou a profecia como um dom que cessou. O dom de línguas a gente não considera que ele cessou porque pode ser que ele aconteça, mas para ele acontecer ele tem que ter essas regras aqui. É por isso que aí você responde uma pergunta. Reverendo, eu vim para a igreja presbiteriana, eu era de uma igreja pentecostal, eu era de uma igreja que lá as pessoas falavam em línguas e tal, aí que na igreja presbiteriana não fala em línguas. Por que não fala em línguas na sua igreja? Que não tem o Espírito Santo? Não. É porque a regra doutrinária da igreja presbiteriana do Brasil é a seguinte regra. Vai manifestar esse dom? Primeiro, a mente não fica infrutífera. Você não entra em transe e sai falando lá como uma pessoa que não tem controle do próprio corpo. Isso aí não é a coisa que a gente acredita. Segundo, eu vou começar a falar, eu vou anunciar, porque vê assim, olha, hoje eu vou pregar, hoje eu vou trazer um salmo, hoje eu vou falar em línguas. Olha como é que o dom, ele não é uma coisa que aparece espontaneamente, eu tenho controle sobre ele. E aí, se eu falo que vou falar em línguas, eu pego e falo assim, eu tô vindo com a interpretação. Porque o dom de língua, aí você fala assim, mas você não tá crendo no Espírito Santo. Não, meu querido irmão, é justamente porque eu creio que se o Espírito Santo vai dar o dom de línguas, ele vai dar a pessoa que interpreta. Se eu tenho o dom, mas não tem intérprete, eu não estou confiando que o Espírito Santo vai interpretar. Então, se alguém traz o dom de línguas, tem que trazer tem que aparecer a pessoa que vai interpretar. E ainda mais um outro ponto aqui que eu não coloquei aqui. Isso tudo era colocado aos pés dos apóstolos, porque os apóstolos iam lá e observavam se aquilo que estava sendo falado estava de acordo com a Escritura. Ou seja, se acontecer na igreja presbiteriana uma situação dessa, o pastor e o conselho ainda vai examinar o que está sendo dito para dizer o seguinte, olha, nós concordamos ou não, porque isso aí está de acordo com a escritura, o que foi dito. Porque uma pessoa pode falar uma besteira lá, e a tradução ser uma coisa que não tem nada a ver, e aí você ainda fala amém. Então veja como que a gente é criterioso nesse sentido. E o critério é que a gente está dizendo que o dom não existe? Não. O critério é não levar o povo ao erro falando uma coisa em nome de Deus que Deus nunca mandou falar. Essa semana teve uma live do Baruch com a Rebeca, e durante a live eles comentaram uma coisa que me chamou muita atenção. Eles comentaram uma coisa muito particular deles, sobre a questão da Rebeca e do Baruch quererem ter filhos, e assim, eu só vou citar esse aspecto do que aconteceu ali. E eles, há muitos anos, querem ter filhos, isso não aconteceu, vontade de Deus, uma boa visão doutrinária sobre isso. Mas a Rebeca falou uma coisa que ela disse que dói, que ela chegou em alguns lugares onde as pessoas, e eu e o Baruch falaram assim, não façam isso, por favor. Que a pessoa disse que vinha e falava assim, olha, Deus está me revelando, minha irmã, que você, aí punha a mão na barriga dela e falava assim, você vai engravidar. Punha a mão na barriga da Rebeca. Aí ela pega e fala assim, e ela na live ela fala assim, gente, aí a menstruação atrasava no mês seguinte, no outro mês. E aí eu começava a nutrir no meu coração, gerar no meu coração um filho. Aí quando vinha a menstruação, aí eu ficava pensando assim, mas peraí, o que aconteceu? O erro foi meu? Ou a profecia que foi dada lá? Olha a seriedade das coisas ditas em nome de Deus. É por isso que a igreja presbiteriana, no seu sentido doutrinário, ela é muito criteriosa naquilo que é dito em nome de Deus. Especialmente na questão do dom de línguas. Então, para resumir a nossa aula aqui, e aí um elemento histórico que eu quero deixar aqui como um elemento para a gente concluir a nossa aula. Mas, reverendo, quem te garante que o que é falado hoje não é o mesmo que era falado na época dos apóstolos? Você não estava lá? Bem, aí a gente usa o seguinte elemento para nos ajudar, o elemento histórico. O que é o elemento histórico, meus irmãos? É você olhar ao longo da história como o dom de língua se manifestou ao longo dos séculos, que a igreja tem 2000 anos de história, não tem? Como que a igreja, ao longo dos séculos, lidou com o dom de línguas? Aí você vai lá no 4º século. Gente, a gente está aí no 20º século, né? Lá no 4º século, no 21º século. A gente vai lá no 4º século e a gente encontra um teólogo muito amado, chamado Crisóstomo, chamado de língua de ouro,
porque ele era um pregador excepcional, um homem piedoso, o nome dele é Crisóstomo, um pai da igreja. E ele vai fazer uma homilia, ele vai escrever, ele vai fazer um comentário sobre a carta de Corinto. E ele vai e comenta sobre o dom de línguas. Sabe o que ele fala lá no 4º século sobre o dom de línguas? Século 4. Ele fala o seguinte: o dom de línguas está há tanto tempo ausente entre nós que não sabemos mais como ele é. 4º século, um homem de Deus, escrevendo sobre o dom de línguas, ele fala assim, a gente já nem sabe como é que é. A gente está no 21º século. Será que a gente pode afirmar que o dom que a gente tem hoje é igual ao dom que a gente tinha no passado? Eu tenho muitas dificuldades. E aí, como o Nicodemos diz, essas regras que estão aí, e isso que eu vejo manifesto em algumas outras igrejas, eu tenho dificuldade pelas formas que isso também vai ser ludibriado. Pessoas falando em transe, pessoas falando ao mesmo tempo, pessoas falando coisas sem sentido, pessoas falando sem significado. Tudo isso aponta para uma coisa que me preocupa pela questão de induzir e a facilidade de induzir as pessoas ao erro. Agora, se é verídico ou não, eu respeito, mas eu preciso de provas bíblicas com respeito a isso. Bem, só vou dar uma pausa aqui, porque tiveram algumas colocações importantes aqui. Vamos lá. O Milton fala que o amor era o princípio de Jesus, aí a Adriana pegou e falou, era da Assembleia, muito boa explicação, pois na Assembleia todos falam ao mesmo tempo, e eu compreendo, amém. Ela disse que compreendeu aqui a aula, pelo que eu entendi. O Márcio diz, algum embasamento bíblico para a pessoa falar em línguas e a mesma pessoa interpretar? Márcio, excelente pergunta. Veja bem, o texto lá de 1 Coríntios fala que a pessoa pode ter a habilidade de interpretar, mas não é... a pessoa pode ter o dom de línguas e ela pode ter o dom de interpretar, mas se ela for interpretar... A Patrícia está aqui, Leda. Não sei, está aqui na aula. A Patrícia está aqui na aula. Ela está resolvendo algumas outras questões, mas ela está aqui assistindo a aula. Respondendo a pergunta aqui do... Manifesta aí, Patrícia, por favor. Aí. A Leda está querendo que você se manifeste, por favor. Inclusive, a Patrícia trouxe um negócio para mim aqui. Eu vou mostrar aqui antes de vocês saírem. A gente falou que ia tirar uma foto. Não sai ninguém. Vamos tirar uma foto aqui agora. Estou terminando. Vamos lá. Respondendo a pergunta do Márcio. Uma pessoa pode ter a habilidade de interpretar e ela pode ter a habilidade de falar em línguas tecnicamente falando. Tecnicamente falando. Mas na sequência que o apóstolo Paulo coloca, ele não diz que quando for para edificação, a mesma pessoa que fala deve ser a mesma pessoa que interpreta. Um vem falando e outro vem interpretando. Pode ser que um outro fale e eu que tenho o dom de línguas e o dom de interpretar, agora eu vou interpretar o que o outro falou. Não eu falar e interpretar. Quando eu estou falando, porque quando ele fala da minha habilidade de interpretação, ele fala assim, quando eu estiver falando sozinho, eu e Deus, na regra de 1 Coríntios 14, eu vou falar a Deus em mistério, mas eu vou interpretar o que eu estou falando. Por causa do risco de falar anátema, Senhor Jesus. Então, essas perspectivas são perspectivas que têm que estar na nossa mente para a gente poder entender a aplicação desse dom que está manifesto em 1 Coríntios 14. Eu vejo um grande ato entre 1 Coríntios 14, o dom de línguas que aparece lá, e o dom de línguas que aparece nos dias de hoje, que começou a acontecer com o movimento de Charles Finney a partir do século, final do século XVIII, início do século XIX. Então, aliás, final do século XIX, início do século XX. Eu vejo uma diferença muito grande. A sinceridade desses irmãos, com certeza há. Vão para o céu convertidos? Sim. Mas muita gente aproveitou disso para enganar pessoas também. E a Igreja Presbiteriana põe um grande filtro, e o filtro não é vontade de homens, é o que a Bíblia orienta de como deve ser o procedimento. Tá bom? Eu encerro por aqui. Eu não sei se tem mais perguntas, mas eu tenho duas coisas para fazer aqui agora no final. Eu não vi se o Carlos manifestou aí. Manifesta! Esse negócio de manifestar é uma palavra perigosa, né? Manifesta! Aí manifesta. Eu ganhei. Chegou um presente aqui para mim aqui. Hoje. Eu não sei quem mandou, Patrícia. Você sabe me dizer, Patrícia, quem mandou o presente? Hã? Ah, tá. Olha aqui, ó. Chegou um presentinho para nós aqui hoje. Eu quero agradecer aqui. Olha aí como é que a gente recebe presente. A Saf mandou um presente para nós. Olha aí, ó.
A gente aqui é mimado pela SAF, pela igreja. Quero agradecer que o presente chegou para nós aqui, ó. Vou abrir aqui ao vivo e a cores aqui. A SAF sempre muito carinhosa. Eu amo a SAF. A gente ganhou aqui, olha só, um chocolate aqui, ó. Isso aqui é pelo quê que a gente ganhou isso aqui? Pelo Dia dos Namorados? O que é isso aqui? É o quê? É o quê? Carinho de vocês. Nos explicando a palavra. Fala aí, Patrícia. Carinho de vocês, nos explicando a palavra, dando atenção. A Neuza tá aqui explicando aqui que é questão de carinho. Tá bom, Neuza, obrigado. Obrigado. E agora a gente vai tirar uma foto, beleza? Todo mundo abrindo a câmera aí, quem puder abrir a câmera. Vamos tirar uma foto para a gente poder finalizar a nossa aula de hoje. Abra a câmera aí, meu tio Djalma tá amassando um pão ali, ó. Tá ali fazendo um pão, fazendo sei lá o que ele tá fazendo ali. Olha aqui a Ruth. Djalma tá fazendo macarrão. Olha só o Márcio e a Lila, todos lindos. Abra a câmera aí pra gente tirar uma foto agora, uma foto bem... Você tá me vendo? Eu tô vendo, tô vendo. Vamos lá, tirar um print aí, todo mundo aparecendo aí para esse print. Você aí também onde você tá, tira o print aí, porque eu tô tentando mostrar todo mundo aqui, mas você aí onde você tá aí também, tira o print aí seu e manda para mim, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3, e olhando para a câmera, 1, 2, 3, e... Pronto, povo bonito, viu? Vi aqui a Uli, vi o Paulo, vi a minha irmã Fernanda, vi o João, a Terezinha, a Uda, só gente bonita que está aqui nessa aula hoje, viu? A Neuza, o Márcio, a Lila, a Marli. Gente, muito obrigado. Vamos encerrar nossa aula agora. Eu vou pedir para que o Márcio faça uma oração encerrando a nossa aula nesse momento. E aí, após a oração, gente, a gente está encerrado. Agradeço a todos que participaram. Márcio, você faz essa oração para nós? O Márcio vai abrir o microfone e vai falar para nós. Obrigado, Deus, pela bênção de que em mais um domingo nós podemos estar reunidos e entendendo, Senhor, de um assunto tão complexo e assunto que sempre nos traz dúvidas, Senhor. Mas te agradeço porque o Senhor esteve abençoando ao reverendo Alexandre e para que ele fosse claro e nos trouxesse, à luz da Bíblia, uma explicação sobre a questão dos dons, Senhor. Amém. Quando envolve dons, a questão dos dons das línguas, é algo que sempre nos enche de dúvidas, mas que foram elas sanadas hoje. Te agradeço pela presença de todos, te agradeço pela tecnologia que o Senhor nos dá para podermos estar compartilhando e conversando com irmãos queridos, mesmo à distância, Senhor. E já te peço também, que o Senhor esteja nos abençoando no restante desse domingo. Obrigado pelo culto que tivemos, obrigado pelo almoço que cada um vai ter agora na sua casa, e que seja um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estão me ouvindo? Gente, muito obrigado. Opa! Estão ouvindo aí? Sim! Estão me ouvindo? Sim! Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês, viu? Bom dia para todos. Deus abençoe a vida de vocês. Tá bom? Bom dia.